Também, a criança na primeira infância, ela tem uma dificuldade de entender, como elas são muito apoiadas na visão, e assim, elas são muito perceptivas em torno de objetos, elas tendem a ter dificuldade de perceber ou de interpretar quando há uma mudança no recipiente que contém um líquido. Não só no líquido, mas vou explicar do líquido, depois eu explico em outros contextos. Então, assim, se vocês apresentarem, por exemplo, um copo, isso é bem legal de se fazer com as crianças e é bem simples. Pega 2 copos iguais em casa e coloca com água, ou um suco, ou um refrigerante. Tenta fazer com que eles fiquem bem próximos, exatamente o mesmo tanto, provavelmente não, mas muito parecidos, os 2 tantos nos 2 copos. E aí vocês vão falar para a criança assim, e antes de chamar a criança, prepara um outro copo, com um formato bem diferente. Se for mais comprido, melhor, ou mais estreito e com um diâmetro maior, mais estreito não, com um diâmetro maior e mais curto, né? Tenta fazer uma combinação de 2 copos iguais e um bem diferente. Aí vocês vão colocar, então, o líquido igual nesses 2 copos iguais e vão chamar a criança. E vão falar assim para ela, você acha que aqui, nesse recipiente, tem o mesmo tanto de suco, de água, enfim? Aí você vai ajudar ela a chegar à conclusão de que ali tem o mesmo tanto, porque essa é a base, ali tem o mesmo tanto, né? Aí depois vai ter um outro copo, um outro recipiente. Você vai pegar um desses copos e vai despejar o conteúdo nesse outro copo com um formato bem diferente. E você vai colocar ele perto do copo que sobrou cheio. E aí você vai falar assim para ela, e agora? Você acha que nestes 2 copos tem o mesmo tanto? Esse tem mais do que esse ou esse tem mais do que esse? E aí você vai esperar a resposta dela. Se o copo for mais comprido, mais fino e mais comprido, ela tende a responder que esse copo mais fino e mais comprido tem mais líquido. E aí você vai perguntar assim, mas por que você acha que tem mais nesse copo? Aí ela vai falar assim, porque esse é maior. Se ele for um copo mais baixo e mais de diâmetro maior, ela provavelmente vai falar que o copo que estava ali já tem mais do que aquele que é mais baixo, porque ela vai falar que ele tem menos, que o copo é menor. E aí isso nos diz que ela tem ainda nessa primeira etapa do desenvolvimento, ela tem uma certa dificuldade de fazer essa comparação entre 2 variáveis. O que isso significa? Temos a variável do líquido, que estava ali, que ele não variou, ele continuou a mesma quantidade, eu só mudei de recipiente. E temos a variável do formato do formato dos recipientes. Como você mudou o formato do recipiente, ela esqueceu na cabecinha dela, porque ela ainda tem dificuldade de lidar com essas 2 variáveis, ela esqueceu que a quantidade do líquido não alterou. Ela só focou que alterou o tamanho do recipiente. Não o tamanho, o formato, né? Mas que na cabecinha dela é tamanho. Então, como ele parece que ficou maior, ela acha que ficou maior. Olha só, que interessante. E ela vai conseguir ter esse jogo de cintura para conseguir lidar com 2 ou mais variáveis ao mesmo tempo depois dos 7 anos. Então, quando ela for uma criança que tiver a idade de escolarizar mesmo, tiver na idade... É que assim, antigamente a idade escolar era a partir dos 7, né? Agora é a partir dos 6. Mas assim, depois que ela sai da primeira infância, que ela vai começar a desenvolver essa potencialidade, essa capacidade de lidar com 2 variáveis ao mesmo tempo.